Mais uma vez, o meu bom dia a todos que estão aqui presentes, que Deus abençoe. Que bom que você venceu o friozinho que te chamou para estar na cama hoje de manhã, né, e veio à igreja. Deus seja louvado por sua vida e sua presença, né? Agradecemos também aos nossos amigos que nos acompanham aqui pelo canal Adventistas Parque Piauí. A canção que a gente cantou ou ouviu ainda agora, ela conta da história de Lázaro, né? E a gente... Pedir licença aqui. Primeiro, eu queria dizer aqui que já é um milagre eu estar aqui sem estar fungando, tá? Porque até há pouco tempo eu estava ali sentada com sinusite e, para a honra e glória de Deus, melhorou. E por isso eu vou desligar bem aqui o ar-condicionado para ela não piorar de novo. E eu queria te convidar para abrir a tua Bíblia no livro de João. Nós vamos meditar aqui um pouquinho sobre essa história, né, que conta aí na canção, que é a história de Lázaro. Na verdade, nem é bem a história de Lázaro, né? É de uma parte que ele praticamente não está na cena, porque está morto, só aparece lá no final. Ela está registrada em João, no capítulo 11. Nós vamos aqui ler alguns trechos e vamos entender logo em seguida o perfil espiritual das pessoas envolvidas nessa história, né? A gente fala já quem são essas pessoas e qual era o perfil espiritual de cada uma delas, tá? Amém? Abriram aí, capítulo 11? Amém. Glória a Deus. Vamos começar aí pelo versículo 1, tá bom? Diz o seguinte, vou ler aqui. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã. Versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Ok, eu queria primeiro que a gente contextualizasse aqui local e situação, né, em que se deu essa história, tá? Eu até pedi para os meninos colocarem um mapa aqui. Primeira coisa que ele diz aqui, a narrativa começa dizendo que Lázaro estava enfermo e que Lázaro morava em Betânia. Betânia era um povoado, um distrito, não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui, mas eu saio já da frente, que ficava a 15 estádios de distância de Jerusalém, né, na região da Judéia. 15 estádios, cada estádio tem 185 metros. Multiplicando 15 por 185, você vai encontrar 2,77 alguma coisa. Ou seja, a distância era de aproximadamente um pouco menos de 3 quilômetros de distância, tá? Realmente, eu tirei a imagem do celular, mas, vamos tentar entender aqui, né? Aqui é o Mar Morto, aqui é o Rio Jordão, aqui é a região da Judéia, onde ficava situada Jerusalém. Jerusalém está aqui, a capital da região da Judéia. E bem aqui, bem pertinho, está Betânia, onde moravam os irmãos, tá? E Jesus estava em outra cidade, também chamada Betânia, mas há uma controvérsia se o nome da cidade era Betânia ou Betabara, que ficava aqui ao leste do Jordão. Foi nessa região que Jesus foi batizado. Era uma região que ele se sentia muito bem, muito aconchegado. Foi lá que ele encontrou, nessa região que se acredita que houve o batismo de Jesus, foi onde ele encontrou com João, e lá foi batizado. E por ali ele gostava de estar porque ele se sentia bem, porque ele sempre pregava
ali na região chamada de Pérea. Já tirou, mas aquela Betânia, do lado leste do Jordão, ficava numa região chamada Pérea. Tá? E a outra Betânia ficava na região da Judéia, pertinho de Jerusalém. Essa Betânia, para a gente distinguir, eu vou chamar de Betabara, tá? Onde Jesus estava, ao leste do Jordão, ela distava aproximadamente 40 quilômetros, entre 37 e 40 quilômetros de distância de Betânia, onde Lázaro se encontrava. Olha, 40 quilômetros de distância é mais ou menos daqui para Altos. Quem é esportista aqui, que nem o Marcelo, Marcelo, deixa eu te perguntar, caminhando assim de boa, 40 quilômetros, daqui para Altos, quanto tempo você acha que chegava lá? E um dia, em um dia você chegava? O esposo da Reginaldo, é? O irmão acha que um dia caminhando chegava em Altos? Um dia e uma noite caminhando. Irmão, 40 quilômetros, um dia e uma noite. O Delmário, você acha que quanto tempo chegava em Altos caminhando? A pé? Um dia? Uma jornada de um dia ou a noite que nem o irmão ali? Só durante o dia, né? Então, pelo que os meninos estão falando aqui, os nossos amigos, né, esportistas que conseguem andar 40 quilômetros por dia, né, em um dia, diz que chegariam. Então, assim, para se deslocar de Betabara até Betânia, acredita-se, né, pelo que os nossos amigos aqui disseram, que andando com calma, sem muita pressa, você chegaria lá em um dia. Ok. Mas quando Jesus recebe a mensagem, né, aqui a narrativa começa dizendo que Maria e Marta mandaram a mensagem para Jesus, então, provavelmente, o rapaz demorou um dia, o mensageiro, né, para chegar lá. Quando chegou lá, Jesus recebeu a mensagem, mas ainda se demorou 2 dias, né, ele não saiu imediatamente. Quando terminou esses 2 dias, ao 3º dia, Jesus, então, se levantou e disse para os discípulos que estavam ali com ele, vamos para Betânia. Agora, veja bem, se a gente ler o contexto dessa história, no capítulo 10, Jesus tinha saído fugido de Jerusalém há pouco tempo atrás para ir lá para a região da Pérea, onde ele se encontrava quando ele recebeu a mensagem. O capítulo 10 relata que Jesus está fazendo um sermão ali para o pessoal em Jerusalém e ele fala, eu sou o bom pastor, né? Então ele faz ali aquele sermão e os judeus assistindo ali, eles dizem assim, rapaz, mas você está se declarando como Deus, faz o seguinte, assim, nós não estamos entendendo, fala com todas as letras que tu és Deus. Aí Jesus diz assim, mas eu não já falei para vocês que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o pessoal pegou em pedras para apedrejar Jesus. Ele disse assim, olha, vocês me perguntaram a verdade, eu disse com todas as letras que eu sou o Filho de Deus, e vocês querem me apedrejar? Aí eles disseram, né, não, a gente está querendo te apedrejar, não é porque você respondeu a gente, é porque tu, sendo homem, se faz igual a Deus. Ou seja, que adiantou, né, Jesus dar a resposta? É aquela coisa, você pergunta, às vezes a pessoa te pergunta uma coisa querendo ouvir a resposta que ele quer, e não a resposta que é a verdade que deveria ser dada, que de fato foi dada ali por Jesus. Em sabendo, né, ali diante daquela situação, o povo pegando em pedras em Jerusalém para apedrejar Jesus, ele saiu e foi para a região onde ele se sentia calmo, do lado de lá do Jordão. Mas lembrando, tá? Jerusalém ficava só a 3 quilômetros, menos de 3 quilômetros de distância. Era daqui para onde, Érico? Lá para casa? Mais ou menos, daqui para onde a gente mora ali, no Triunfo, né? Perto do Balão da Tabuleta. Era pertinho, né? Quando o povo soube que Lázaro estava enfermo, muitos dos judeus que estavam lá em Jerusalém, nessa cena com Jesus, foram para Betânia para consolar Maria e Marta. Né? Aqui, eles chegaram entre o final da vida de Lázaro e permaneceram durante o sepultamento e mais alguns dias. Né? Existe um pensamento judeu, uma tradição judaica,
que ela foi revelada no 3º século depois de Jesus, mas que acredita-se que na época de Jesus também já se acreditava já nessa tradição de que quando uma pessoa morria, a alma dela percorria o corpo por cerca de 3 dias. Ia e voltava. Quando desse, no 3º dia, que ela visse que o corpo já estava em putrefação, a alma desistia de entrar no corpo. Ó, gente, não confunda, isso é uma tradição, tá bom? Eu não estou dizendo que isso é a verdade, não. É o que eles imaginavam. Então, eles imaginavam, e por isso, todos os dias, durante os 3 primeiros dias de morte, as pessoas iam ao túmulo para ver se a pessoa tinha voltado à vida. Eu não sei qual a base dessa história, se alguém algum dia voltou à vida, né, nesse intervalo de 3 dias, para o povo acreditar nessa crendice, nessa tradição, nessa lenda, né? Mas rezava a lenda que a alma tentava voltar para o corpo da pessoa nos 3 primeiros dias, né? E no 3º dia, ela vendo que já estava em putrefação, deixava aquele corpo de mão e a pessoa era declarada morta. Realmente, as pessoas já não tinham mais esperança de ver a ressurreição, né, de ver o seu ente querido ressuscitado. Bom, dito isto, né, depois de contextualizarmos a situação ali em que se encontravam, a gente vai entender um pouquinho sobre as pessoas envolvidas. Se a gente fosse ler o texto todo, são 57 capítulos, a gente não vai ler tudo, mas vocês têm a liberdade, né, e até um incentivo de lerem o capítulo todo, ou aqui ou em casa, quando chegarem, e inclusive o 10, né, que faz parte desse contexto. E até o 12, porque o interessante é que no capítulo 2, aqui a história ela não seguiu uma ordem cronológica entre o capítulo 11 e o capítulo 12, porque no 12... aliás, aqui no 11 já fala que Maria era aquela que ungiu os pés de Jesus. Mas, na verdade, a unção dos pés de Jesus vem no capítulo 12. Né? E o capítulo 12 diz que esta era Maria, a irmã de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou no capítulo 11. Né? Então, aqui o narrador ele já faz esse adiantamento da história, né? Dizendo que ela, lá mais na frente, havia ungido. Né? Aqui é só questão mesmo do tempo que o autor estava escrevendo. Bom, mas que pessoas, lembrando aqui, né, nós vamos traçar aqui um perfil espiritual das pessoas envolvidas na história. Quem são as pessoas que esse capítulo cita? Primeiro, as irmãs, Maria e Marta. Cita também os discípulos que estavam com Jesus desde a Pérea, né, lá de Betabara, e também no episódio aqui da morte de Lázaro. E também os judeus. Lázaro está aqui também, mas ele está morto, né? Não entra muito na história, não. Então, nós vamos analisar o perfil espiritual desses 3 grupos de pessoas. As 2 irmãs, os discípulos e os judeus. Nós vamos começar aqui a história falando dos discípulos, porque na continuidade do texto, no versículo 8, eles já entram em cena. Lembrando que a gente terminou de ler o versículo 7, com Jesus se levantando, depois 2 dias da conversa, aí Jesus se levanta e diz assim, olha, nós vamos para Betânia, vamos encontrar Lázaro, porque o nosso irmão Lázaro dorme. Aí os discípulos dizem assim, não, então se dorme, está tudo bem, logo ele vai acordar. E Jesus, então, mais abertamente declarou, nosso irmão Lázaro está morto, mas eu louvo a Deus porque eu não estava lá, porque se eu estivesse lá, Lázaro não teria morrido e vocês não teriam visto o poder de Deus. Parênteses. O povo, os judeus, eles queriam apedrejar Jesus por conta dos sinais que Jesus fazia. E eles não tinham sinal, não acreditavam nos sinais que Jesus já tinha feito, no que eles já tinham visto Jesus fazendo. Precisava aqui mais uma prova cabal do poder de Deus, nítida e clara, para que aquele povo, os que realmente tivessem um coração sincero,
entendessem e acreditassem em Jesus, né? Que a gente vai ver aí no final até que alguns, na verdade o versículo 45 diz que muitos creram. Bom, então o que dizem aí os discípulos no versículo 8, né? Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. O versículo 11, isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Versículo 12, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 15, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. E o 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos nós também para morrer com ele. Então, veja bem, os discípulos já tinham visto Jesus sendo liberto da morte ali praticamente, né? Saído enxotado praticamente, correndo de Jerusalém. E aí eles assim, e agora você vai voltar para lá, diante de tudo que aconteceu, porque, como eu falei, era só 3 quilômetros de distância e o povo ia para Betânia. E aí Tomé, né, que já sabe a fama dele, diz assim, pois tá bom, pois vamos lá para nós morrer com ele também. Os discípulos, qual é o perfil aqui espiritual dos discípulos? Os discípulos estavam ao lado de Jesus, andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam ao lado de Jesus, mas eles eram cegos. Eles não sabiam exatamente quem era a pessoa que estava do lado deles e o poder de Deus e muito menos os planos de Jesus, né? Ou a missão para a qual ele tinha vindo a essa terra. Os discípulos sabiam que Jesus era uma pessoa especial. Pedro disse, ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes, né? E aí, embora eles soubessem, em parte, quem Jesus era, eles realmente não entendiam qual era o papel de Jesus aqui na terra. Vamos traçar o paralelo agora, né? Quem são, nessa história da nossa vida atual, quem somos, né? Os discípulos. Quem são os discípulos hoje em dia? São pessoas que vêm à igreja, conhecem quem é Deus, leem a Bíblia, estudam a lição, conhece assim, né? De ouvir, pelo menos, ou de ler, né? Mas não tem o conhecimento pleno de como Deus age, né? E nem consegue ver os sinais de Deus na vida dele. São pessoas religiosas, mas não são pessoas conversas, né? Convertidas plenamente. E hoje nós temos igrejas lotadas de discípulos. Igreja, não estou falando só fora da igreja adventista também não, viu? Inclusive na igreja adventista, mas em geral, né? Nós temos a igreja lotada de discípulos, pessoas que dizem que seguem a Deus, que andam na igreja, que leem a palavra, mas que não conhecem a Deus, não experimentaram ainda o poder transformador na vida deles que Deus pode fazer. Essas pessoas são aquelas chamadas perdidas dentro da igreja. O bom é que a gente sabe o decorrer da história, né, que pelo menos na ascensão, como a gente viu na lição, eles mudaram, né? Mudaram completamente e entenderam, então, quem era a pessoa com quem eles andavam ali e entenderam efetivamente qual era a missão de Jesus e passaram a pregar sobre isso. Muito bem, o segundo grupo das pessoas que estavam ali eram os judeus. Quem eram os judeus, né? Os judeus, a gente já conhece, era aquele povo especial, separado por Deus para pregar o evangelho e que era um povo privilegiado porque era porta-bandeira do Deus vivo, né? Conheciam muito bem a história da qual eles pertenciam e acreditavam conhecer muito bem o Deus ao qual eles serviam. Mas aqui os judeus, eles aparecem consolando a família, com a aparência de piedosos, né? Só que
se você entender bem, pelo contexto da narrativa, parte daqueles que estavam no velório eram aqueles que estavam querendo apedrejar Jesus. Então, eram pessoas fingidas, né, que estavam ali fingindo uma piedade pelo o sofrimento, mas estavam doidos para ver se Jesus vinha. Era amigo, né? Todo mundo sabia da amizade de Jesus com os irmãos. E aí, ficaram lá, Lázaro morreu, será que Jesus vai vir aqui? Será que Jesus que curou o cego, abriu os olhos, vai também curar, né? Eles não acreditavam na ressurreição. Vai curar o amigo dele, Lázaro, né? E eles eram religiosos, curiosos, futriqueiros, falsos, povo que está na igreja, mas nunca se converteu, né? Que tem a aparência de piedade, mas tem uma religião vazia, mantida apenas pelas aparências, né? Vamos só para a gente entender aqui, acompanhar alguns versículos que falam da participação desse grupo, né? 19. Muitos entre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do irmão. Vamos pular para o 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar. 36. Então disseram os judeus, vede quanto o amavam. E o 37. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Olha, quando Jesus chegou, ele nem sequer entrou na aldeia. Ele ficou do lado de fora e Maria e Marta correu para encontrá-lo do lado de fora. E aí ele perguntou por Maria e ela correu para a aldeia para chamar a irmã, que correu para fora. Por quê? Jesus sabia que os judeus estavam lá. E ele não queria mais um embate com aquele povo, né? Então, ele ficou do lado de fora. Mas o povo era tão futriqueiro que quando eles viram Maria saindo, vamos lá, vamos acompanhar ela, vamos ver o que é que está acontecendo. Talvez ela vá lá ver se o rapaz ressuscitou, vai que a alma voltou para dentro do corpo, né? E ela encontra, vamos ver o que a gente acha lá, qual é a novidade. Então, eram pessoas, né, que queria saber das novidades, né? Queria saber das fofocas, das histórias. E ainda ficavam tirando onda. Quando no verso 37 ele diz assim, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que esse não morresse, confirmando o pensamento de Marta, né, que disse assim, olha, Senhor, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, acho que ela ficava ali falando essas palavras, né? Ou se Jesus estivesse aqui, ele não tinha morrido, vai lá, chama ele, manda ele vir aqui antes que Lázaro morra, né? E aí Jesus chega, o morto já está enterrado há 4 dias. Deixa eu perguntar para vocês, como foi essa história aqui? Um dia dava, não é, Marcelo? Um dia dava para chegar. Ele ficou 2 lá, mas veio se arrastando para chegar, né? Gastou 2 dias, eu acho que os discípulos não estavam entendendo nada. Disse, olha, em um dia a gente chega lá, mas o mestre está enrolando nessa jornada aqui. O que será que está acontecendo? O que estava acontecendo é que Jesus não podia chegar lá até o 3º dia, porque se Jesus chegasse no 3º dia e ressuscitasse Lázaro, não era Jesus que tinha ressuscitado. Era a alma que tinha voltado para o corpo. Então, Jesus precisava chegar lá no 4º dia, porque aí todo mundo já tinha certeza que Lázaro tinha morrido. E não era para ninguém mais duvidar de que Lázaro tinha sido ressuscitado por Jesus, né? E aí, Jesus, quando ele chega ali, ele sente, o espírito dele muda, né? Assim, sabe quando você chega num local assim que você não se sente bem? E aqui, no versículo 30, deixa eu ver bem aqui. 32. Diz assim, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não tinha morrido.
o versículo 33, 34, vamos em diante, né? Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, tudo falso, né? Um monte de falso. Agitou-se no espírito e comoveu. Esse agitou-se no espírito aqui, esse livro aqui, que é o comentário bíblico, ele fala que o agitar-se aqui é um ar de indignação. É quando a pessoa, ele diz que a palavra utilizada descreve uma agitação íntima, uma forte experiência emocional de indignação causada pela tristeza hipócrita dos judeus ali reunidos. Quando Jesus chega e vê aquele povo ridículo chorando com Marta ali e Maria, sabendo que aquele povo tinha tentado fazer com ele e que ia planejar muito mais ainda para o futuro, Jesus se chateou e se comoveu, né? E o versículo 35 diz, Jesus chorou. E aí o 36 diz, espera aí, deixa eu ver se é isso. 37. Mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que esse não morresse. E o 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Cada vez que os judeus falavam, Jesus se chateava mais ainda. Porque quando ele diz assim, mas será que Jesus não podia ter curado? Jesus sabe que eles não estão falando de coração, que eles acreditavam mesmo. Eles estão tirando onda. Eles estão dizendo assim, mas menino, e ele não disse ainda agora que curou o cego ali, por que é que ele não curou também a vida aqui do amigo dele? Gente, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Deixa eu perguntar para vocês, por que foi que Jesus chorou? Eu vou facilitar para vocês e vou dar 4 opções para vocês me dizerem por que foi que Jesus chorou, para não ficar muito difícil. Vocês acham que Jesus chorou porque Lázaro morreu? Que ele estava morto? Vocês acham que Jesus chorou porque ele viu Maria chorando e chorou também, né? Porque tem gente que se comove, né? Vê o outro chorando. Jesus chorou porque Maria estava chorando e Marta, lógico, né? Jesus chorou por causa do coração duro dos que estavam ali? Ou Jesus chorou porque sabia o que eles iam fazer com ele? Terceira opção. Ok, eu acho assim que as duas até se interligam, né? As duas opções, né? Então, assim, sabe quando... Eu falo já a resposta, tá? Sabe quando você está na presença de gente falsa, sabendo qual é a intenção deles? Né? O que eles estavam querendo fazer Jesus? Jesus estava altamente incomodado com aquela situação. Ele estava angustiado, né? Chateado. Mas Jesus ele não chorou por causa de Lázaro, porque Lázaro estava morto. Porque ele sabia que já ia ressuscitar Lázaro. Não tinha por que ele sentir tristeza por alguém que ele já ia ressuscitar. Jesus, ele não chorou porque as irmãs estivessem chorando, porque ele já sabia que elas seriam consoladas com o retorno do irmão delas. Jesus, ele chorou porque, aliás, Jesus também não chorou porque ele já ia morrer, porque os judeus queriam matar ele, porque ele sabia que ele também ia ressuscitar, e sabia que isso era profecia, e sabia que estava tudo escrito, não tinha problema, não é porque os judeus iam matar ele, mas Jesus chorou porque aquele povo, por quem... com quem, né? Deus fez promessas, Deus tirou do Egito, Deus deu uma terra, Deus fez tudo, foi no monte, susteve venceu guerras, batalhas. Esse povo ia se perder. Foi por isso que Jesus chorou. Foi porque aquele povo, por quem ele tanto lutou, por quem ele tanto ajudou e que ele tanto amou, ia se perder. Meus queridos, vamos pensar em nós aqui, né? Jesus morreu por cada um de nós.
Jesus ressuscitou e está intercedendo por cada um de nós. Mas imagine a tristeza de Deus no dia que ele voltar, ou no final do julgamento. Que aqueles por quem ele morreu, aqueles a quem ele chamou, aqueles a quem ele amou, ajudou, sustentou, não quiseram saber dele. Isso é muito triste e pesado para cada um de nós, porque aqui está se referindo a nós. Nós que acreditamos... Oi. É. A cereja do bolo, né, Margarida? Isso. Então, nós que hoje fazemos Jesus chorar e que em algum outro momento, por fim, né, quando se acabar tudo isso, que ele vê aquela multidão de perdidos. Gente, vai ser multidão. Eu não consigo imaginar a proporção entre salvos e perdidos, mas eu acho que é tipo assim, um negocinho desse tamanho, né? Assim, uma disparidade muito grande. Você tira pela população do Parque Piauí, olha quantos crentes tem aqui, né? Poucos são escolhidos, né? Poucos mesmo. E 6, né? 7. Não, 6, né? 6 famílias. Foi 3 filhos, 2, 6 pessoas. 7 pessoas, né? Que eram 2 esposas. 8? Ah, os 3 já eram casados, né? 8 pessoas. Os 3 filhos já eram casados. Ok. Então, gente, foi nesse sentido que Jesus chorou, né? E que ainda hoje chora. Mas vai ter um momento que vai ser o final, né? Quando diz assim, eu penso, né? Não é que a Bíblia diz, mas quando a Bíblia diz assim, né? E não haverá mais lágrimas, eu acho que até as de Jesus vão cessar nesse momento. Quando tudo for resolvido, que a gente estiver no céu para curtir a eternidade, até para Jesus também isso vai ter passado, né? Bom, vamos para o terceiro e último... Aliás, já foi, né? Os judeus. Foi o terceiro e último grupo, né? Então, foram eles que foram ali consolar, né? Os judeus. E a narrativa segue, né? Com Jesus chamando Lázaro para fora. E Jesus ali fez um dos maiores milagres perante aquele povo, e o interessante é que esse milagre de ressurreição foi o único que Jesus fez questão de que fosse público. Porque quando ele ressuscitou o filho da viúva, poucas pessoas estavam ali, né? Quando ele ressuscitou a filha lá do comandante, a Tabita, né? Eu não lembro o nome da menina, mas ele tinha mandado todo mundo sair, ficou só ele e os pais, né? E a menina ressuscitou e ele entregou ali. Aqui ele fez questão. Por quê? Porque estava entre o período de que o pessoal tinha acabado de tentar tirar a vida dele e o período que efetivamente o povo ia conseguir tirar a vida dele mais na frente, entre uma tentativa e uma certeira, né? Então, aqui foi talvez um dos últimos momentos em que esse povo que estava ali teve a oportunidade de se converter. E, de fato, o versículo 45 diz, né? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram neles. 46 diz assim, outros, porém, foram ter com fariseus e lhes contaram, está vendo os fofoqueiros, foram lá dizer o que era que Jesus tinha feito, né? Foi enxamar, né? Foi fazer enxame para que o cerco a Jesus apertasse ainda mais, né? E era aproximada a festa da Páscoa, eles ficaram lá esperando Jesus aparecer para prender ele. Que é o que segue aí no decorrer da descrição da história, né? Mas aqui, alguns aproveitaram a chamada última oportunidade, né? Queridos, cada sermão que a gente vem aqui,
na igreja pode ser o nosso último chamado. Eu sei que isso é batido, né, o que eu estou falando aqui, mas às vezes a gente não reflete nisso. Só quando a gente vê alguém morto que a gente diz assim, rapaz, ele acabou de acontecer não sei o quê, faleceu. Morreu de uma hora para outra. E a gente, às vezes, vai na igreja, mas não aceita o chamado. Não renova a nossa aliança, a nossa fé, e sai da mesma forma que entrou. Como aqueles judeus saíram da mesma forma que entraram, para alguns, né, ou pior, e outros efetivamente se converteram. Qual grupo nós vamos estar? Será que nós vamos estar como Maria e Marta, né, que se achegaram aos pés de Jesus, que choraram e derramaram a vida deles, e dedicaram-se ao máximo e acreditaram, porque quando Jesus disse, olha, teu irmão vai ressuscitar, ela disse, eu creio, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar. Ela entendia um pouquinho diferente, né? Mas ela cria no poder, na ressurreição trazida por Deus, né? Será que nós vamos estar semelhantes aos discípulos, né, que acreditam, que faz e acontece, mas que não entende ainda plenamente o poder e o modo de agir de Deus? Será que nós vamos estar como algum desses dois grupos de judeus, os que Deus proveu tudo e no final eles creram em Jesus, ou esse grupo que Deus proveu tudo e mesmo assim eles não acreditaram nas profecias que eles tinham ouvido a vida inteira? Gente, veio Daniel, veio Jeremias, veio Isaías, veio Zacarias, um monte de profeta dizendo tudo como é que eram as coisas que iam acontecer. E ainda assim eles não associaram Jesus às profecias, apesar de tudo que ele disse e de todas as provas que ele deu. Nós vamos ficar assim que nem os judeus que não vão se converter e não aceitam a Jesus, mesmo sendo aqueles por quem Jesus morreu? Queridos, como diz um amigo, hoje tu tens uma escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Não é esse o hino que a gente vai cantar. A gente vai cantar o mesmo hino do início, né, que nós cantamos, mas eu quero deixar aqui o meu, não sei se é um apelo, mas a minha pergunta, né, a minha dúvida. Quem é você? Qual é o seu perfil espiritual? Né? Se você conseguiu se identificar com algum desses grupos, né? Se hoje, eu gosto muito desse versículo, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, deixe ele entrar. Amém? Vamos ficar em pé, Luziana, vem ajudar aqui para nós cantarmos o hino e encerrarmos a mensagem de hoje. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Pois peça que ele faça na sua vida. Remove a minha pedra. Ele tira todos os empecilhos Chama da pelo sua vida. nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Possamos ser ressuscitados Mestre, pelo eu poder de Deus. preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
tempo que eu não vejo a luz do dia estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, chama pelo nome, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Meu irmão, se você precisa ser ressuscitado, se você está nessa igreja, nessa vida, mas está dormindo, está meio que morto, meu amigo, não se preocupe, porque Jesus já garantiu o acesso a todo o poder para que você seja uma nova pessoa, para que seja uma pessoa renovada, ressuscitada. E olha, quando Lázaro ressuscitou, ele foi fazer, depois ali, né, conta a história, que ele foi fazer um banquete onde ali Jesus participava e onde Maria ungiu os pés de Jesus. A história continuou, a sua história pode continuar. Não a ressurreição física, mas a ressurreição para a vida eterna. Que todos nós possamos estar lá. Oremos. Senhor Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, porque nós temos histórias tão maravilhosas de poder, de transformação na Tua palavra, a qual ficou para cada um de nós termos como guia para iluminar o nosso caminho, a nossa mente, as nossas decisões, as nossas ações, os nossos passos, enfim, a nossa vida. Aqui está, Pai, corações sedentos do Teu poder, pessoas que talvez estejam se enquadrando em alguma das categorias espirituais que não são tão adequadas que nós estudamos nessa manhã. Mas que Tu tenhas, Pai, misericórdia de cada um de nós, porque se nós estamos hoje aqui nessa manhã é porque nós queremos entregar nossa vida a Ti. Portanto, Pai, obrigado porque nós cremos que o Espírito Santo já está atuando na nossa vida, tanto dos que estamos aqui quanto os que estão acompanhando essa transmissão online, e ainda aqueles que um dia terão acesso a essa mensagem. Que seja para a Tua honra e Tua glória, que nossa vida esteja escondida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.